Astronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, voltada para o empoderamento da população negra, para a luta antirracista, através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana, afro-brasileira, através da disseminação de conteúdos pertinentes às nossas lutas, às nossas realidades, às nossas construções. Hoje, gente, quem é novo no canal, quem é nova no canal, não conhece esse colunista nosso aqui não, tá? Porque ele estava sumido há quase um ano. Felipe Freitas, sim, é colunista do canal, só que estava sobrecarregado e não estava podendo vir. Então, para quem, acho que Sírios já está aí, Sírios Oliveira, que é astronauta fidelíssima desde que conheceu o canal, acho que é a primeira vez que ela vai pegar a coluna do Felipe Freitas, doutor Felipe Freitas. Sírios, eu estou vendo que você já está aí. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Ela chega dizendo boa noite, família Afronautas, ansiosa pelo recomeço dos nossos encontros. Abraços a todas e todos. São muitas violações de direito, muitas mesmo. E é isso, né? Terçou finalmente, nós estamos aqui de volta. Deixa eu puxar aqui para a sala nossa convidada de hoje, que já esteve aqui dialogando sobre Covid conosco e está de volta hoje para dar sequência ao diálogo. Deixa eu tirar esse banner aqui para termos mais espaço, vocês já sabem qual é o tema: racismo e violação de direitos na pandemia. Deixa eu ver quem mais chegou aí, gente. Vamos compartilhando enquanto eu vou cumprimentando vocês. Vamos lá, nós estamos transmitindo no Facebook, na página Pensar Africanamente e também na página Áfricas. Puxa aí, Felipe, deixa eu ver. Deixa eu ver a criança, gente, que já não é criança. Cadê? Não, saiu, agora foi. Tinha uma criança por aqui. Pois é, eu pensei, nossa, que maravilha. Eu estava aqui cuidando dele, mas agora ele já foi. Não quis estrear no canal, não. Que pena. Então, gente, olha só. Então, eu estou vendo, vocês já vão compartilhando, é assim. Vai lá no Facebook, página Pensar Africanamente, ou na página do Áfricas, que nós estamos transmitindo lá também agora, no Facebook. Compartilha no seu Facebook, marca as pessoas que você sabe que não vão querer perder essa nossa atividade de hoje. E você pega o link aqui do YouTube e dissemina nos seus contatos de WhatsApp, dizendo, olha, o canal Pensar Africanamente já está ao vivo, se acheguem aí, e as pessoas vão chegando. Deixa eu ver, Eduardo Soares, boa noite, Afronautas, boa noite, doutor Felipe Tira Caldeira, Marina Marinalva Santiago Oiá, fazia dias que eu não te via no chat, Marina, que bom que você está aí, seja bem-vinda. E ela chega dizendo, boa noite, bora nos fortalecer. É isso aqui é espaço também de fortalecimento mútuo, de construção de possibilidades, de luta e de liberdade, de emancipação para o nosso povo, para o nosso país. Fábio Oliveira, Flávia Fernandes, boa noite, Afronautas. Mariana Reis, dizendo boa noite, Minas Gerais presente. O Marcelo Fabiano Luna, boa noite, Pensar Africanamente, aqui com meu chimarrão, esperando vocês. Gratidão por o canal, que é uma cátedra permanente de afrocentricidades. O Marcelo Luna nos acompanha da Argentina, gente, ele é afro-argentino, viveu um tempo num quilombo na Bolívia, e vi sua mensagem, viu, Marcelo, falando que você gostou muito da nossa atividade de sábado, que foi uma homenagem a Vilma Piedade. Porque é assim, gente, ele perdeu no sábado, ele não pôde, que a conexão estava ruim, mas ficou gravado no acervo, ele assistiu depois. Então, vocês também podem fazer isso, né? O que vocês perderam... Gente, para quem é novo no canal, nós estamos transmitindo ao vivo desde 25 de maio de 2020. Há um acervo grandioso aí à disposição de vocês, porque essas pessoas que vêm aqui compartilhar seus conhecimentos, compartilhar suas vivências, são pessoas generosas, elas realmente compartilham. Então, de vez em quando, dá uma maratonada aí no acervo, que vocês vão encontrar uma riqueza imensa de conteúdos.
Vamos ver quem mais, Flávia Fernandes, vamos ver aqui, Jorge Santos de Jesus, boas noites, a professora Ilma, faz tempo que eu não te vejo aqui no início, professora Ilma, coordenadora do MNU do Maranhão, que já esteve aqui dialogando a pauta da educação várias vezes também, Fábio Oliveira, Marcelo Tomé, Luiz Barcelos. Luiz, você está aqui por causa do Felipe, né? Eu garanto, porque você raramente aparece aqui no canal. Você veio hoje porque o Felipe está aqui, mas seja muito bem-vindo. Compartilha geral aí, que eu sei que suas redes de contato são poderosas. A Marina dizendo que às vezes ela está em aula, mas sempre assiste depois. Marise Zinga, Afra-Abraços de Minas Gerais, Belo Horizonte, Sônia Medeiros, de Tauá, Ceará, presente. Bruno Maciel, aguardando mais uma aula. Vamos ver, Luciane Martins BD, essa pandemia só escancarou as práticas racistas e a violação de direitos já existentes na nossa sociedade. Discussão mais do que necessária. O pessoal no perfil História em Casa TV, sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E vamos dar sequência, vamos lá, porque vocês estão aqui para ouvir nosso colunista e nossa convidada. Então, vamos organizar isso aí, gente. A Luciane, ela disse exatamente o que é a pauta nossa, quando a gente dialoga Covid aqui nesse canal. Escancarou as práticas. Escancarou. Essa história de que o vírus atinge a todos e todas da mesma maneira, pode até atingir, só que estamos em barcos diferentes, nossa embarcação está mais fragilizada no processo histórico que a gente já conhece de assimetrias e desigualdades. Então, sem sombra de dúvida, é um assunto mais do que pertinente. Luiz Barcelo dizendo, eu estava na homenagem a Vilma Piedade também. Aí você vem aqui no chat e fala com a gente, né? A gente sente falta, a gente sente saudade. Aí a gente cobra. Então, e esse chat aqui, gente, é uma coisa à parte, né? Os diálogos que se travam aqui são de uma riqueza imensa. A Irailma Barros, boa noite. Mas vamos lá, eu sei que vocês já compartilharam, porque a audiência já aumentou, mas podem continuar compartilhando. Podem continuar arrastando as pessoas para cá. O tema é mais do que pertinente, importante e necessário. Deixa eu fazer aquela apresentação formal de pessoas que vocês, a maioria, já conhecem, mas a gente faz aquela formalidade, né? O tema hoje, vocês já sabem, racismo e violação de direitos na pandemia. Com o Dr. Felipe Freitas, que é colunista, membro do conselho editorial do canal, embora estivesse sumido por questões mesmo das dificuldades que veio com a pandemia, mas que bom que ele está aqui hoje trazendo uma pauta tão pertinente. Ele que é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, atualmente é membro do grupo de pesquisas em criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, atua nas áreas de criminologia, teoria do Estado e relações raciais. E Emanuele Góes, doutora Emanuele Góes, que já esteve conosco recentemente dialogando essa questão da pandemia. Ela que é epidemiologista, doutora em saúde pública, pesquisadora com pós-doc do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, é o SIDAX Fiocruz Bahia, pesquisadora associada do Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica em Gênero e Saúde, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E hoje, quem está moderando o chat, dialogando aí com vocês aí no chat, é Cristiana Luiz. Cris Luiz, muito obrigada por estar aí conosco mais uma vez. Ela vai dialogar com vocês e vai também nos municiar com as perguntas de vocês para a segunda rodada, para que a gente não perca as suas perguntas. Então, vamos lá, mais gente chegando aí. A Marina dizendo o seguinte, minha Feira de Santana, a rainha do agreste baiano, saudade da minha gente. Nelly Fernanda chegando aí também. Aí, vocês estão vendo como vocês vão compartilhando e as pessoas vão chegando?
Então, podem, vão ouvindo e vamos fazendo a nossa parte aí, porque afinal de contas, já disse a vocês mais de uma vez, o Facebook me bloqueia quando eu começo a compartilhar demais. Por que ele me bloqueia? Ele quer que eu pague para poder disseminar conteúdo. Eu não tenho como pagar, então eu conto com vocês para fazer a parte de divulgar as nossas atividades. Doutor Felipe Freitas, que bom te ter aqui de novo, de volta. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Por favor, faça aí a sua fala inicial. Não sei se você quer fazer uma fala mais longa agora, ou você quer fazer só a introdução, pode ficar à vontade. Olá, Silvani, olá a todo mundo que nos acompanha. É uma alegria imensa estar de volta, né? Eu tenho muito orgulho de estar desde a hora primeira desse projeto, que eu acho que é tão vital, assim, que é tão importante, que não está inaugurando nada, num certo sentido. A luta negra sempre procurou boas formas de se comunicar, isso é uma tradição nossa. A luta negra sempre foi marcada pela busca por meios de comunicação próprios, mas, de certo modo, eu acho que não seria por conta dessas novas tecnologias que a luta negra estaria de fora dela, em tempo algum. Então, eu acho que o canal ele se insere nesse filão aí de grandes iniciativas que já existiam nas redes e dando uma contribuição muito importante. Eu me orgulho muito, muito, muito e agradeço a Silvani e a todas as companheiras e companheiros por ter sido chamado para participar desde o primeiro momento, né? Quero seguir junto desse projeto, que eu acho que é uma parte muito importante da tradição da luta negra brasileira. Queria cumprimentar Emanuele Góes, que é uma companheira querida, uma amiga querida, uma pesquisadora competentíssima, uma ativista importante da luta de mulheres negras no Brasil e que colabora aqui hoje com a nossa discussão. Quando a gente conversava sobre esse momento de hoje, o Manu falava, já tive aí recentemente. Falei, não tem problema. Infelizmente, a conjuntura muda tão rápido que se você for todo dia você tem novidade para falar. Seja porque você é um analista perspicaz, seja porque a realidade está mudando muito rápido, muito aceleradamente. E nos últimos dias, a gente assistiu uma escalada dessas que a gente, infelizmente, tem se acostumado, mas muito perigosa, eu acho, para a sociedade brasileira e para as negras e negros de modo muito especial, né? É evidente que o governo federal, que o presidente da República tem uma estratégia de escalada autoritária, né, que não esconde, não disfarça desde a disputa eleitoral e que vai testando os limites dessas instituições que a gente sabe que são muito frágeis para conter qualquer ímpeto autoritário e vai esgarçando cada vez mais o tecido social para ver se cola. É assim que o presidente se comporta, de modo que me parece que espaços como esse, que tem compromisso com a discussão do espaço público brasileiro, na defesa da vida, né? Na defesa da vida das pessoas negras, do desafio da defesa da nossa dignidade, da nossa liberdade, da construção de espaços de justiça entre nós. Então, eu acho que é importante começar essa coluna, começar essa conversa de hoje, acentuando, assinalando esse aspecto. E a proposta desse tema é um pouco para nos recolocar no que foi o primeiro tema que a gente discutiu na coluna aqui no canal, há um ano atrás, mais de um ano atrás, que foi uma discussão sobre como a pandemia, como lá no começo, né, logo no primeiríssimo, no momento zero, de quando a gente acessava as primeiras discussões sobre o que seria aqueles vírus tão desconhecido, tão novo, aquela doença tão pouco, né, inédita para a humanidade, como era sabido que seria sobre as nossas costas, seria sobre as costas das pessoas negras, que se concentraria não só
as infecções, mas as mortes, a desassistência, a desproteção, a violência, a brutalidade do terror racial, do terror de Estado, com foco nos grupos racializados. E, infelizmente, a nossa previsão se cumpriu, né? Tudo aquilo que nós dizíamos um ano atrás se cumpriu, com requintes de crueldade, com sinalizações para pior, e, infelizmente, nós acertamos na análise. Nós adoraríamos estar aqui um ano depois dizendo, olha, a sociedade brasileira é menos brutal, menos violenta do que imaginávamos. O processo foi muito menos sofrido, houve muito menos morte do que prevíamos, mas, infelizmente, a realidade não é essa. Infelizmente, a realidade foi e é uma realidade de um atentado violento à humanidade praticado pelo poder público brasileiro, né? A ação do Estado brasileiro no contexto da pandemia foi uma ação que combinou decisões de morte. Isso eu acho que é uma coisa muito importante de a gente dizer. Não se tratou de uma incompetência, de uma imprecisão, ainda que tenha havido muita incompetência também, mas não se tratou de um desvio de rota, de ter se tentado fazer e não conseguir, mas se tratou efetivamente de um projeto deliberado, e tem vários estudos que mostram isso, que produziu, né, e que tem produzido diferentes níveis de violência, de violação de direitos e de agravamento do terror contra a população negra. A gente poderia dar algumas dezenas de exemplos nesse mesmo canal, as várias discussões que têm sido feitas aqui pelas colunistas e pelos colunistas que trataram desse tema, mostra como é estrutural, como é sistemático o projeto de violência racial que está contido na pandemia, de modo que se nós não acionarmos esse botão, esse dispositivo, essa lente analítica da dimensão racial, nós não vamos compreender a gravidade, a profundidade da violência que vai sendo perpetrada no contexto da pandemia. Em si, né, e eu não sou nenhum especialista em saúde, nem em história das pandemias, e há quem seja, eu não sou, mas nós sabemos o suficiente de que grandes tragédias humanitárias, grandes tragédias de saúde pública, como essa que nós estamos vivendo, elas exigem, elas testam o sentido do Estado entre nós. Elas testam esse sentido. Porque elas provocam o Estado a ser o mediador para que os interesses privados não se manifestem, não se maximizem, produzindo sem limites e refreadamente, ilimitadamente, o extermínio que já vai se praticando pelo agravo da doença. É difícil encontrar na história da humanidade exemplos como os que se celebram, como os que se realizam em relação à população negra, de uma atuação estatal tão engajada na produção da morte de uma maioria demográfica, de uma maioria populacional, como aqui se assiste no Brasil estruturalmente em relação às pessoas negras, e que no contexto da pandemia mostram a face ainda mais cruel, mais violenta, mais obscena. A ação dos governos, mas em especial do governo federal no contexto da pandemia, ela mesclou 3 estratégias que não são produtos de incompetência, eu repito, não são produtos de infortúnios, são decisões políticas de produzir violência. A primeira é a estratégia, ainda hoje, um ano depois, mais de 300 mil pessoas mortas, a estratégia de reafirmar a negação da pandemia, a negação da realidade, a negação dos fatos. As palavras, elas têm que estar a serviço da vida e da liberdade. Para isso que as palavras foram criadas na história da humanidade, para serem veículos que são portadores da nossa comunicação, as palavras, elas são portadoras da transmissão da nossa força vital. É isso que é a palavra, né?
Inclusive, nas tradições afro-brasileiras, isso é muito importante, né? Quando a gente fala que a palavra, é pela palavra que se constrói memória, é pela palavra que se constrói compromissos, é pela palavra que se constrói sentidos sociais, né? A gente aprende isso. O repertório sociocultural africano no Brasil, ele nos ensina isso muito fortemente. Quando a palavra se coloca contra a vida, sistematicamente contra a vida, sistematicamente a serviço da mentira, a serviço da adulteração da realidade, a gente tem, do ponto de vista sociológico, digamos assim, uma total deslegitimação da autoridade do governante, da autoridade estatal, mas do ponto de vista mais profundo, do ponto de vista mais filosófico, eu diria, do ponto de vista ético, eu diria, nós temos a demolição total do sentido da política. Porque se a palavra não vale nada, se o presidente diz uma coisa e diz diferente e mente, mas assim, não é mentir como subterfúgio discursivo uma hora ou outra, é mentir como método, sistematicamente, toda a possibilidade de espaço público se desfaz. Então essa é a primeira vetor, eu acho, da ação do governo na pandemia, que é a negação da realidade, a negação dos fatos. Uma segunda é a criação de uma disputa das instituições, que é alguma coisa que eu não consigo identificar na história do Brasil, no estudo da história do Brasil, alguma coisa parecida, né? É deliberado, né? É deliberado. Imagine só, nós estamos vivendo hoje uma crise que só se assemelha à crise de 77, durante a ditadura militar, em termos de confronto das Forças Armadas, né? É um nível de destituição do espaço institucional muito violento, né? O presidente assinar em próprio nome uma ação contra os governadores para promover a morte, porque não é assinar uma ação contra os governadores para defender tal ou qual aspecto jurídico, é para promover a morte, efetivamente. E, por fim, uma estratégia sobre a qual Emanuele certamente tem mais elementos do que eu para falar, que é o do combate à autoridade em saúde, né? Quantos anos foram precisos, foram necessários para constituir um laço forte da sociedade brasileira com as autoridades em saúde? Construir um laço forte em que a orientação da vigilância sanitária pudesse ter significado, em que o que se dizia no âmbito da produção, do conhecimento sobre saúde pudesse ter repercussão, né, na vida das pessoas, e também de crítica a esse próprio espaço, com as denúncias da não discussão ou da forma insuficiente com que a discussão de saúde da população negra era e é tratada dentro dos sistemas de saúde, sobre como a saúde indígena é muitas vezes negligenciada no foco das políticas e tantos outros limites, o subfinanciamento da política do sistema de saúde. No entanto, tudo isso foi corroído, eu acho, que por uma estratégia também de demolição do espaço público e da autoridade do governo perante a construção da sociedade. Então, acho que esse estado de coisas nos traz a esse momento, que é o momento da vacinação, em que a gente se encontra, em que a gente tem um encontro marcado com a nossa própria história, de ver as assimetrias, as violências, as desigualdades também aí se reproduzirem, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Hoje foi lançado um estudo do qual eu e Emanuele participamos, quis o tempo que fosse hoje, né? Não estava certo que seria hoje o lançamento, mas de certo modo esse nosso encontro aqui calhou de ser hoje, justamente horas depois de o documento ser lançado. Então, de certo modo, eu estou entendendo que essa live funciona, num certo sentido, como um lançamento, que foi um levantamento sobre os planos de vacinação dos estados e das capitais. Acho que a Emanuele pode falar um pouco mais sobre isso, detalhar um pouco para a gente o que é que a gente encontrou nesses estudos, mas, fundamentalmente, o que marcou, eu acho, o que tem marcado
a observação desse tema da vacina é mesmo uma constatação de como a gente está testando a nossa capacidade de resistir, né? De resistir a esses ataques todos e de ter um encontro, eu acho, com essa nossa um grau acelerado de desconstrução dos serviços públicos e de exacerbamento das práticas racializadas. Porque, efetivamente, o que se quer produzir no contexto da pandemia é a proteção dos privilégios de poucos às custas da morte das maiorias. Esse é o dado e esse é o imperativo ético, eu acho, que nos provoca, o de olhar para esse tema e de olhar sobre como nós estamos diante de uma tarefa gigantesca, uma tarefa imperativa e uma tarefa que exigirá, como nós sempre fizemos na resistência secular das comunidades negras, a capacidade de combinar uma leitura de conjuntura, uma análise de conjuntura muito rigorosa, com uma capacidade de não deixar que a pandemia interdite a nossa imaginação política, né? Que eu acho que seria a maior derrota a que poderíamos ser submetidos. É deixar que a pandemia interdite, né? O Ailton Krenak, né, uma liderança indígena, tem falado muito disso, assim, sobre como é importante a gente permitir que a nossa capacidade de pensar outros mundos não seja destruída por esta batalha da guerra secular que travamos pela preservação dos nossos mundos. Porque nós vivemos, de fato, num outro mundo. As pessoas negras vivem aqui num mundo que é desconhecido do mundo que governa a Faria Lima, que governa a Bolsa de Valores. Imagine só que no primeiro quadrimestre da pandemia, os 42 bilionários do país tiveram um aumento da sua renda. Então, nós não vivemos no mesmo mundo que essas pessoas. Nós não compartilhamos de absolutamente nada com elas. Nós só somos afetados pela desgraça que eles produzem, mas nós não compartilhamos do mundo que essas pessoas vivem. Porque, efetivamente, enquanto no nosso mundo uma pilha de cadáveres ia sendo empilhada, no mundo deles, dinheiro ia produzindo dinheiro. Logo, nós não vivemos no mesmo mundo, efetivamente. Então, como essa distância, essa etapa da nossa guerra secular, plurissecular, pela nossa própria vida e dignidade, consegue ter êxito na batalha de hoje. E eu acho que a batalha de hoje é a de resistir, preservando a nossa capacidade de imaginar um outro mundo, um mundo de justiça, liberdade, de igualdade, de afeto, de integridade. Acho que essa é um pouco a tarefa que a gente está sendo provocado nesse momento nas batalhas do dia a dia, né? É de seguir defendendo os nossos direitos e enfrentando aqueles e aquelas que se contrapõem a eles. Então, acho que para pensar um pouco mais sobre esse conjunto de tarefas que a gente tem no campo da saúde pública, no campo da defesa da saúde coletiva, a gente poderia conversar um pouco mais com a Emanuele, que certamente tem uma série de contribuições mais amplas sobre o tema da saúde coletiva e, em particular, sobre o tema da vacinação, que é a emergência que está colocada e sobre a qual Emanuele acabou de trabalhar num estudo que foi publicado. Então, acho que está quentinho e vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Acho que é um pouco essa provocação que eu queria fazer. E que provocação! É o seguinte, eu estou vendo um pessoal que chegou aí depois, não tem problema, vocês podem continuar arrastando as pessoas para cá, e é claro que a parte que vocês perderam, vocês assistem
depois, não tem problema nenhum. O pessoal do Comunema, Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria, que está sempre aqui conosco, está aí também. Olá, nossa gente maravilhosa, estamos juntas nesta África. Vilma Piedade está aí nos acompanhando, diz que tem uma reunião daqui a pouco, mas que enquanto der vai estar aqui, depois assiste depois, nos cumprimentando. Deixa eu ver, Saúde Black tem estado sempre conosco, a pessoa nesse perfil Saúde Black, e trazendo também bastante contribuição no diálogo aqui. A Nilma Bentes, olha aí, Nilma Bentes, que bom que você está aí, minha irmã, seja bem-vinda. Pedro Neto, Inatobi, Calé Afronautas, consegui chegar para ouvir e ver o competente Felipe Freitas. A Círios te cumprimentando, viu, Felipe? Que a Círios, ela não perde uma transmissão do canal, mas ela conheceu o canal bem depois que a gente começou, mas ela já maratonou tudo. Ela maratona, ela deixa comentário, ela deixa o like, ela divulga. Então, ela está dizendo, sim, estou conhecendo hoje, muito prazer, Felipe Freitas. A Saúde Black dizendo, verdade, a letalidade é maior e o tempo de internação também tende a ser maior pelas comorbidades específicas, como hipertensão, diabetes, anemia falciforme, a Vilma Piedade lembrando da obesidade. Lembrando de mim, né, Vilma? Estou me cuidando, minha irmã. Obesidade, hipertensão, não quero vírus nem perto de mim, por favor, de jeito nenhum. A Círios dizendo, é projeto de governo, genocídio, empobrecimento do nosso povo. A Saúde Black dizendo, além da obesidade, pneumonia, tuberculose na população de rua e privada de liberdade também, além do fato de que o risco de contaminação também é maior pelos aspectos socioeconômicos, sanitários, e assim vamos. Né? Pessoal trazendo tudo aqui. Eu compartilhei com vocês aí o link, tanto o pessoal que está no Facebook, como que está no YouTube, o link para acessar esse estudo que o Felipe citou, que é um estudo que saiu hoje. Então, compartilhei o link para vocês, já acessei aqui, não deixem de acessar, porque nós temos que valorizar esse tempo que nós temos pessoas nossas, competentes, explicitando, pesquisando, sistematizando dados sobre as nossas realidades específicas. Até bem pouco tempo, isso não era realidade, isso não era viável. Então, temos que aproveitar que temos à nossa disposição essas possibilidades. Irene Zilda chegou aí, Raquel Moreira, a Saúde Black lembrando outras questões, são muitas as questões que nos tornam maiores vítimas e mais propensos tanto à contaminação, quanto a perder a vida nesse processo da pandemia, né? Transporte público, e assim vai, não existe home office para nós, e assim, nós sabemos dessas questões todas, mas não custa lembrar, porque às vezes para algumas pessoas passa, sim, essa teoria absolutamente ingênua e bela de que nesse momento estamos todos e todas no mesmo barco. Não é verdade, né? Então, vamos lá. Muito bem, olha a Emanuele aqui conosco de novo. Muito obrigada por estar conosco de novo. E não essa história de que, nossa, não vai ficar repetitivo, tive há poucos dias. Gente, o que vocês têm de conteúdo para compartilhar, nós poderíamos semanalmente estar aqui dialogando com as mesmas pessoas, que não seria repetitivo. Então, por gentileza, seja bem-vinda. Sim, boa noite a todas e todos e todes aqui presentes com a gente, mais uma vez, né, para a gente dialogar sobre essa questão. É um assunto que tem muito pano para manga, como a gente fala. Infelizmente, a gente vai ter que falar sobre a questão ainda durante muito tempo, até que tudo se torne um pouco mais, menos agravado, né? E aí eu já quero agradecer ao convite, mais uma vez, dando esse espaço, que é um espaço maravilhoso, um espaço que, né, tem juntado pesquisadoras, pesquisadores negros, ativistas, e dado espaço para um diálogo mais considerando aí a dimensão que a gente precisa dar
para as questões do racismo e as questões raciais, sobretudo aqui nesse contexto da pandemia. Então, eu fiquei realmente pensando, né, do que eu ia tratar hoje. Eu não sabia esse susto do material saiu agora, bem pouquinho antes da gente entrar na atividade. O nosso material ficou pronto do plano de vacina, nossa análise, né, minha, de Felipe e de Yasmin, que é uma também pesquisadora que faz parte, e a gente, eu não imaginei, então eu fiz uma proposta, né, de discussão, e eu vou fazer um pouco disso, depois eu trago a discussão da vacina, de como a gente pode explorar um pouco mais os resultados do nosso estudo, né. Eu fiquei pensando que no outro momento que eu estive, eu trouxe mais na discussão das mulheres negras, a questão das desigualdades raciais e como isso em saúde, como a pandemia não ia ser, como a gente tem falado, né, que não é a mesma coisa para todas as pessoas, não estamos no mesmo barco, e aí eu trouxe essa dimensão, né, mostrando as desigualdades raciais prévias, sobretudo, e hoje eu pensei em trazer, para a gente discutir também, a questão dos direitos reprodutivos, né? A gente está tendo uma agenda de retrocesso dos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil e na América Latina e nos diversos países onde a pandemia tem, né, tem tomado muito espaço, como no Brasil, em muitos países da América Latina, em toda a América Latina, na verdade. E aí eu fiquei pensando nisso, em trazer essa discussão um pouco de como quando a gente está em situação, sempre que há crises, seja ela sanitária, seja ela climática, seja ela econômica, são as mulheres e meninas as principais e populações racialmente oprimidas, né, que são as mais impactadas com essas crises, né? E aí, recentemente, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, semana passada, lançou um relatório sobre essas questões em relação às mulheres na América Latina. Então, teve as relatoras dos países mostrando as realidades, né, e como essa questão da pandemia, os direitos reprodutivos, né, que está no escopo dos direitos humanos, tem sido, na verdade, impactado com a gente está vivendo no contexto da pandemia. Fiquei pensando sobre isso, né, até porque a gente sabe que no campo dos direitos reprodutivos, são as mulheres negras as mais impactadas com a ausência de direito, né? São as mulheres negras as que sofrem mais violação de direito reprodutivo, de direitos sexuais, são as mulheres negras, né? Então, isso dentro da pandemia vai se agudizar, vai se potencializar. E os dados são alarmantes, né, sobre essa questão, e a gente vai começar a observar agora, porque a gente já tem um ano, então, a gente já pode começar a observar, com dados estatísticos, com os dados da saúde, na verdade, a diferença do que era as mulheres em relação à procura do serviço de saúde, por exemplo, comparando 2020 com 2019, né, que era um ano sem pandemia, com um ano com pandemia, como é que esse cenário se apresenta? Né, a gente viveu várias questões, eu agora tinha acompanhado a questão do direito reprodutivo, dei uma parada para focar mais na discussão das desigualdades raciais, e agora estou retomando a discussão dos direitos reprodutivos, porque somos poucas e poucos que discutem a questão racial, e eu fico nessa agenda dos direitos reprodutivos, que é a minha agenda principal dentro da discussão das questões raciais na saúde. Né? Então, o que a gente tem visto é que, desde o início, isso tem se apresentado, né, essa questão do acesso ao serviço de saúde reprodutiva. A primeira coisa que o Brasil tomou como iniciativa foi de fechar serviços de aborto legal, porque dizia que esses serviços não eram serviços essenciais. Então, pensar como é que pode isso, pensar como é que as mulheres podem, justamente no momento onde a violência sexual aumenta, né, por conta das mulheres estarem vivendo com a pessoa que causa a violência, com o seu companheiro, enfim, e justamente neste momento é que o Estado reduz os serviços de aborto legal.
né? Então, a primeira iniciativa foi essa, fechar o principal centro de serviço de aborto legal no país, e depois foi reduzindo, e aí o relatório da Gênero e Número foi que a gente teve uma redução de 55% de serviço de aborto legal no país, que já é precário, já é pouco. Aqui na Bahia, por exemplo, são 2 serviços de aborto legal, são 3 agora. Imagina, você reduz isso a mais que a metade, né? Então, isso no Brasil, aconteceu isso, né? Tem acontecido isso. Uma violação atrás da outra, sem falar nas coisas que acontecem no paralelo, porque a pandemia não fazem as coisas, os avanços dos retrocessos acontecerem nos espaços legislativos. Então, a gente tem hoje o Estatuto da Gestante, onde proíbe os 3 únicas situações permitidas de aborto legal no país, que em caso de violência sexual, em caso de risco de morte da mulher, e o de anencefalia, que é o mais recente. Então, a gente tem sobre risco 3 situações, que a gente só temos essas 3 situações onde o aborto é legal, e que, neste momento, está sob risco. E, assim como a gente viveu a história, né, da menina de 10 anos, no Espírito Santo, que precisou fazer um aborto legal em Recife, né? A trajetória da menina para realizar o aborto legal parecia a trajetória de uma pessoa que estava realizando aborto ilegal, né? Por conta desse processo de retrocesso dos conservadores, né? Das igrejas que são contrárias, e em tudo isso colocou esse percurso da menina de 10 anos, que tinha direito ao aborto legal, parecer que estava em um percurso de aborto ilegal, de aborto criminoso. Então, tudo isso a gente teve que lidar dentro desse contexto de pandemia, né, onde os serviços de saúde reprodutiva estavam e estão reduzidos. A gente pode pensar da forma mínima à forma máxima, desde não ter enfermeira para fazer pré-natal, porque ela tem esse deslocamento de profissionais de saúde para os serviços na demanda da Covid, né, a produção de insumos, porque os insumos são produzidos na Índia e na China, e esses insumos, eles são a redução da sua produção para a priorização da produção de insumos e de tudo que está relacionado à Covid. Então, você vai ter uma geração de mulheres que vão engravidar sem uma gravidez não pretendida e não planejada, né? Vão ser mulheres que vão realizar aborto inseguro, porque o serviço, mesmo com direito ao aborto legal, no caso de violência doméstica, o serviço não tinha ofertado, então vão realizar aborto inseguro. Na Argentina, o sistema de atendimento para informação sobre aborto legal durante a pandemia foi de 583% a mais. Então, a gente tem vivido um aprofundamento de todas as frentes em relação a direitos na saúde, né? Acho que foi na Colômbia, o aumento de partos extra-hospitalares foi de 30%. Não são partos extra-hospitalares porque pariram em casa, no parto normal, não. Foram mulheres que não tiveram acesso à maternidade. 30% não tiveram acesso à maternidade e pariram fora do hospital. Então, tudo que a gente vivencia, que já é muito, muito desigual para as mulheres negras, para as mulheres do Nordeste e do Norte, que vivencia grandes vazios assistenciais, né? Grandes vazios assistenciais, que são espaços onde as pessoas estão, onde estão cheios de vida, que são as pessoas, mas não tem serviços de saúde, serviços de educação. Esse cenário que a gente chama de vazios assistenciais, ele se apresenta tanto nas regiões norte e nordeste do país, se a gente for pensar mais para dentro, né, em relação às capitais, então as franjas, as periferias não têm serviço de média e alta complexidade, em detrimento que o centro da cidade é que tem. Então, urbano em relação ao rural. Então, tudo isso são territórios, inclusive, racializados e genderizados, né? São mulheres negras que estão nesses espaços. E isso se torna mais agudo nesse contexto.
a mulher que morre, né, a gestante, que o Brasil é o país que mais morre mulheres por conta de morte materna em relação à Covid, né? O Brasil, e o primeiro caso de morte materna foi aqui na Bahia, né? Isso eu devo ter falado na outra vez que a gente se encontrou aqui, mas só para reforçar que, com relação a essa questão do vazio assistencial, o que as mulheres morrem por conta disso, né? Porque as mulheres pretas, mulheres pretas e pardas, indígenas, morrem porque não têm acesso a serviços de média e alta complexidade. Os serviços de ventilação mecânica, UTI, que são serviços de média e alta complexidade, são serviços que não estão nas periferias. A atenção básica até chega, né, saúde da família, mas quando você complexifica, como se torna mais caro, né, inclusive, isso não está na periferia, está no centro da cidade. E as mulheres morrem porque não conseguem acessar por conta da distância, por conta de tudo isso. Então, pensar como a gente já vivencia essas questões da violação dos direitos, e aí, em particular, aqui, dos direitos reprodutivos. A gente tem várias ameaças aí, né, latente para a gente, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Sabemos que houve a redução de insumos para HIV/AIDS, sabemos que houve a redução de insumos para tuberculose, doenças, inclusive, que já tinham um nível de estabilidade no Brasil e, em certa medida, na América Latina, e que agora a gente não sabe como é que esses agravos vão emergir, né? Então, e até mesmo morbidades que as pessoas têm acesso, né, têm tratamento por conta dessa questão de não ter serviço ou não poder sair, né, o medo de ir para o serviço, o medo de ir para o serviço, as pessoas morrem porque têm medo de ir para o serviço, a gente sabe o que é isso. A população negra sabe o que é ter medo de procurar o serviço, né, porque sabe que no serviço vai sofrer racismo institucional. E neste momento da pandemia, isso também se acirra, isso também se aprofunda. As mulheres grávidas, com medo de procurar o serviço, mesmo quando precisava procurar, tentando resolver com sintomas em casa. Tudo isso são cenários de uma questão que já tinha sido prevista, não porque a gente tem bola de cristal, né, mas porque a gente, população negra, em particular mesmo, indígena, já vivemos isso circularmente e resistimos, né, e estamos aqui. Eu fiquei ouvindo a fala de Felipe sobre mundos, e eu pensei nesse mundo de quem tem os empilhamentos de dinheiro, os empilhamentos de corpos, que são os mundos distintos, mas também nós temos outra proposta de mundo, e por isso o difícil diálogo, a difícil adequação, porque a gente tem uma outra proposta de sociedade. E é este momento agora, com o isolamento, com tudo que a gente está vivendo, com 3 mil mortes, a gente também está disputando a sociedade. Que sociedade a gente está querendo construir para os nossos que virão? Porque a gente já é parte, né, de um processo de ancestralidade, considerando aí a gente nessa leitura dessa ancestralidade africana, da onde surge a nossa forma de estar no mundo. Né? Esses mundos, os mundos que a gente construiu para a gente, que não tem, né? Não tem essa proposta, que é de se enriquecer em cima de pilha de corpos, mas outro mundo do compartilhamento, da ciranda, da roda, do xirê. Né? Esse mundo horizontal que a gente tem como aprendizado, às vezes a gente não consegue implementar, aplicar, porque a disputa hegemônica desse mundo que é o mundo da máquina de moer, é maior, mas a gente tenta, e a gente tem tentado, e eu acho que esse momento também é para isso. Essa disputa, ela está aí para a gente também fazer. Né? E aí, o meu outro ponto, que é o ponto da vacina, né? Que é o ponto do que a gente fez de levantamento. A gente começou a pensar sobre trabalhar o que a gente ia fazer para fazer uma reflexão sobre a questão da vacina no país e as desigualdades. Né? E aí a gente pensou
inicialmente, eu, como epidemiologista, falei assim, vou olhar os dados da vacina. Só que os dados estão, do meu ponto de vista, como pesquisadora, epidemiologista, eu não utilizo e nem vou fazer nenhum tipo de reflexão sobre os resultados da vacina em relação às desigualdades raciais, pessoas negras, pessoas brancas, porque os dados da SUS conseguem ser pior de todos os dados dos outros que já eram ruins. Então, se para a internação da Covid os dados já eram ruins, consegue ser pior em relação à vacina, até por conta de como ele é coletado, enfim. Eu não tenho nenhum interesse em fazer qualquer tipo de análise com os dados aonde isso, para mim, como epidemiologista, não me leva a nenhuma evidência. Eu, como ativista e como epidemiologista em outros estudos de desigualdades raciais, sei que isso é real. As desigualdades raciais no serviço de saúde, na vida das pessoas, é uma questão concreta. Mas eu não faço, com os dados que tem da vacina de raça cor, não tenho interesse, como pesquisadora, em tratar. Então, eu fiquei pensando, o que a gente vai fazer, então, já que a gente não pode tratar disso, né? Aí a gente pensou, vamos tratar do plano, vamos olhar o plano e ver o que o plano traz em relação às populações, os grupos prioritários, em detrimento às populações vulneráveis, né? E aí a gente fez esse levantamento, e esse levantamento nos assusta muito, né? Porque é uma invisibilidade enorme a gente pensar, por exemplo, que população em situação de prisão está na última fase, ou então em uma fase onde não tem número, está no final, sem fase, sem definição de fase, sendo que deveria ser a população primeira por conta do contexto onde essas pessoas estão, que é de confinamento contínuo, né? E aí, no entanto, isso não acontece. Não vou aqui, não lembro, mas acho que em pouquíssimo, aí Felipe pode me lembrar, mas eu acho que não acontece, para a primeira fase, eu acho que não tem nenhum lugar. Né? Então, quilombolas, né, em grande maioria, está na quarta fase, indígenas, aldeados, ainda tem isso, né, de definir quais indígenas são prioritários, então são os aldeados. Os aldeados estão na primeira fase, mas os não aldeados não, sendo que a pessoa é indígena, né? Então, a gente tratou de revelar dentro dos planos essa desigualdade, porque é isso que a gente vai precisar observar. Né? Precisar refletir sobre o que é o plano, o programa de imunização nesse país, que era de excelência, e que a gente tem, ao longo do tempo, aí, uma redução da cobertura por conta mesmo do sucateamento do SUS, mas também por conta dos movimentos anti-vacina, que desde 2016 vem se implantando dentro do país. Então, a gente tem essa realidade, e a gente vai fazer outras reflexões, esse material é o primeiro, e aí o primeiro é trazer isso, e aí a nossa proposta também é que as pessoas se mobilizem a olhar os planos de outras cidades, porque a gente só olhou capital, né, capital e estado, então tem região metropolitana, tem outras cidades de grande porte e outras cidades pequenas que podem ser observados como é que essas populações e outras, né, a gente focou nas populações em relação à população vulnerável de contexto, né, que é população de rua, população privada de liberdade e populações tradicionais, quilombola, indígena, ribeirinho, que foram nossos grupos. Mas a gente sabe que tem outros grupos que deveriam estar como prioritários, por exemplo, pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? Tem outros grupos que deveriam estar ali. Né? Então, o nosso estudo vai tratar um pouco disso, e a gente está aqui, se quiserem saber mais, para responder, e outras coisas também. Então, eu tentei fazer esse mesclado aqui, para a gente discutir e trazer essa discussão das mulheres e dos direitos reprodutivos. É uma agenda que a gente não pode abrir mão de tratar, né? Porque somos nós, as mulheres negras, que morremos mais de morte materna em qualquer contexto, inclusive nesse da pandemia. Né? Somos nós que morremos mais por aborto, né? Inseguro, seja no outro contexto, nesse aqui vai ser pior. Então, a gente precisa refletir sobre essas questões. Eu sei que são muitas coisas, imagina, eu que bem sei que toda hora chegou uma coisa nova. Vacina, eu nem imaginei que ia tratar toda a pesquisa junto com o Felipe. Então, isso, né? A gente vai precisar, infelizmente, buscar várias cabeças, inclusive as nossas de outros mundos, para nos ajudar a fazer essa caminhada e dar luz, né, da invisibilidade às pessoas e a nós mesmas nesse processo.
Eu não disse que não precisava preocupar, que com certeza não seria repetitivo. Veja só, muito obrigada. Gente, olha só. Eu estava aqui olhando agora já para começar a passar para vocês a nossa programação de quinta-feira. Enquanto vocês resolvem se querem colocar mais alguma pergunta aí, porque depois que a gente começar a segunda rodada, a gente fecha as perguntas. Nós já temos algumas perguntas aí. Enquanto vocês veem se querem colocar mais alguma, bom, primeiro cumprimentar a Ângela Nascimento, né, gente? Que honra ter ela aí nos acompanhando. Muito obrigada, Ângela Nascimento, que foi nossa companheira, nossa parceira na gestão da ministra Luísa Barros, à frente da CEPIR. Então, que bom ter você aí conosco também. E veja só, temos uma coluna nova, Felipe, Nossa História Conta. Essa coluna ela é uma parceria com a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. É uma coluna que me encanta muito. Por quê? Porque a lacuna, o apagamento da nossa história, eu considero uma das coisas da maior gravidade no nosso processo de reconstrução humana, no nosso processo de afirmação, né? Afinal de contas, a gente sabe bem que um povo sem história, vários intelectuais já falou, Steve Biko e outros mais, né? Um povo que não sabe para onde vai, né? Como um automóvel sem motor, é como uma árvore sem raiz, né? E esse pessoal da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, eles têm escarafunchado, não sei se esse termo existe para vocês, a minha terra existe, né? Personagens da nossa história, processos de luta da nossa história, e aí eles têm uma parceria com o Gelleder e com o Kutner. Uma vez por semana, eles publicam um artigo sobre alguma pesquisa que alguma integrante da rede fez, e também no Kutner produzem um vídeo meio que ligando com o uso em sala de aula e assim por diante. E uma vez por mês agora eles vêm aqui no canal trazer para a gente esse material. Então, na próxima quinta-feira é a coluna Nossa História Conta. Eu já vou adiantar para vocês aqui. Vem a Ivangilda Bispo, que fez uma pesquisa sobre reações ao mito da democracia racial no contexto moçambicano. Imagina vocês, eu achava que essa mazela que Portugal produziu tinha sido só aqui para nós, ela pesquisou isso em Moçambique e vai trazer para nós. O Rafael Rosa, ele pesquisou Judiciário Brasileiro em Preto e Branco, os casos de Juvencio Serafim e Eduardo Silva no Rio de Janeiro, no início do século XX. O Leonardo Ângelo, ele vai trazer a pesquisa dele, uma cidade e um complexo industrial sobre o mito da democracia racial. Ele vai trazer Volta Redonda, é a pesquisa dele. A Stefane Ramos, o artigo dela é o Patrício José Cláudio Nascimento e as experiências negras de educação popular. Ela pega a trajetória do José Cláudio e o trabalho que ele desenvolvia. Gente, essa coisa da educação, da disseminação de conteúdo, sempre foi uma prioridade para os movimentos negros. O Felipe até falou um pouquinho disso no início. E a Maria Emília, que vai trazer a história de uma mãe obstinada, maternidade negra no pós-abolição, é um caso de Recife, 1890. Então, essas lacunas da nossa história, que esses jovens, essas jovens que adentraram a academia estão trazendo e está sendo fantástico. Isso é quinta-feira que vem, viu, gente? Mas vamos ver que perguntas nós temos aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. A Cristiana Luiz, que está aí moderando o chat, colocou aqui no grupo para nós as perguntas, então vamos ver. A pergunta da Ângela. Boa noite, companheiros, companheiras. Gostaria de saber informações sobre a vacinação nas comunidades quilombolas. Não sei se vocês têm essa informação, mas pelo que a Emanuele falou, tem alguma coisa disso nesse estudo que saiu hoje. A vacinação deve ser assegurada para certificadas ou não, mas parece que isso não está rolando. A Saúde Black, poderia falar um pouco sobre os impactos de saúde
os impactos na saúde mental das mulheres negras nesses tempos de pandemia, a Luciane Marins. Felipe, explica para a gente por que a política de morte do governo federal pode ser considerada intencional e não apenas uma incapacidade de gestão. Isso acaba atingindo, sobretudo, a população negra. A Nilma Bendes, parabéns. Sabemos que esses dois ativistas acadêmicos são da maior qualidade. Indago como podemos apertar mais sobre o maltratamento que recebemos no atendimento no sistema de saúde. Outra coisa, quem morre, ainda da Nilma, quem morre por Covid-19 pode ou não ter o corpo incinerado? Luiz Barcelos. Emanuele, obrigada pela reflexão admirável. Que alternativa para os planos que recriam desigualdades devemos construir? E a Saúde Black, gostaria de saber sobre a ordem e organização de vacinação na população privada de liberdade e de rua. Muito bem, é um conjunto de questões aí, vocês, doutora Emanuele, doutor Felipe, fiquem à vontade para ver quais que vocês podem dialogar. Se vocês não puderem dialogar hoje, pode dizer que a gente traz um outro dia, não tem problema. Não é? Infelizmente, a pandemia ainda estará entre nós por um bom tempo, diante dessa situação que nós estamos vivendo, então deverá ser uma pauta recorrente também nos nossos diálogos aqui no canal. Começo por Emanuele ou por você, Felipe? Como é que você quer que fazer? Eu acho que eu posso começar. Tá. Porque aí tem a chance de Emanuele me corrigir se eu pular ou esquecer. É melhor. Eu fico por último, ela já falou, não tem repescagem para me consertar. Tá certo, querido. Vai lá. Então tá. Primeiro, gente, eu queria fazer um registro político e afetivo muito sincero para os meus queridos amigos e colegas de trabalho e companheiros de militância, Luiz Barcelos e Ângela Nascimento, que foram meus colegas na gloriosa, eu quero dizer assim, gestão da nossa eterna Luísa Bairros. E falando deles, eu aproveito para fazer memória de Luísa, cujo aniversário foi esses dias, e eu digo foi porque, para mim, ela segue entre nós com sua força, com sua coragem, com sua dedicação. Então, eu confesso que, de certo modo, ver o nominho de vocês aqui nesse grupo me conecta com Luísa, me conecta com os bons enfrentamentos que fizemos juntos e me emociona de verdade. Então, eu queria dizer isso. E dizer também, Silvani, do quanto eu acho, queria, assim, uma nota sobre o canal aqui, mas eu queria compartilhar. Nossas gerações têm orgulho de muitas coisas, né? As nossas sucessivas gerações do movimento negro, né? Eu vejo, por exemplo, a geração de Silvani tem muito orgulho, por exemplo, do que fizeram na luta no MNU, na luta pela Constituinte, etc, etc. Eu tenho muito orgulho de ser da geração desse conjunto de historiadoras e historiadores negros, assim. Eu acho, assim, tipo, não é por nada não, mas eu quero dizer que, tipo assim, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que é um tipo de trabalho, assim, e com uma consistência, e sem muito, e com uma coisa que não está muito na moda hoje em dia, porque o que está na moda hoje em dia é ter like, não sei o quê. O trabalho da rede é um trabalho absolutamente silencioso, no sentido de que o centro é a produção de uma memória, de um registro da memória coletiva das lutas negras no Brasil, assim, entendeu? Então, estou aproveitando esse espaço público, acho que eu nunca disse isso publicamente, mas eu acho isso importante de ser dito. O trabalho dessa rede é alguma coisa, tipo, quando saem os livros das minhas contemporâneas, eu compro todos e falo assim, queria só dizer que todos são da minha geração. Então, tipo assim, se algo a minha geração vai ter você legado. Imagina eu que há 20 anos atrás fui estudar história, fui para a faculdade em busca de informações que pudessem contribuir no meu processo de luta e passei, assim, pela faculdade sem estudar absolutamente nada de relevante sobre África, sobre nós, negros e negras no Brasil, a emoção que eu fico, eu amo essa coluna, eu amo. E aí você falou de Luísa, né, meu irmão? Quem não viu
o tributo à Luísa, que a MNB, em parceria com o Courtney, lançou no sábado. Vê aí no YouTube, assiste. Nós temos o tributo que nós fizemos no ano passado. E aí não tem como. É emoção, porque essa mulher marcou nossas vidas, não tem como. Ela nos deu régua e compasso e disse vão. E olha que eu sou quase da mesma geração que ela, mas para mim também ela fez isso. Então não tem jeito. Vai lá, Felipe. Nós três, na verdade, aqui, nós estamos entre três pessoas que foram definitivamente, que tiveram suas trajetórias de vida alteradas, e eu sei que posso falar isso por Manu, porque sei disso. Nós três tivemos a nossa trajetória de vida alterada para melhor pela presença, pela força da história de Luísa. Ângela está aqui concordando, e é isso. Assim, que bom que Luísa passou nas nossas vidas, e que bom que a gente pode estar registrando e fazendo esse tributo a ela. A questão que Ângela coloca, no nosso estudo, a gente trabalhou com os planos que estavam disponíveis no site, que é onde eles devem estar. Por quê? Porque a gente até vamos pedir pela Lei de Acesso à Informação, mas o mais importante é que o ponto de partida os governos precisam disponibilizar essas informações. Não é possível, e veja, nós não estamos nem dizendo, se nem no site tá, os sites são limitados, os sites... nem todo mundo tem acesso a computador, mas se nem no site eles estão, a gente tem um problema muito sério em termos de saúde pública. Então, nós só trabalhamos com os que estavam disponíveis nos sites, mas que era a maioria nos estados, até para registrar. Mas, qual é o dado, só para dizer claramente, a maioria dos estados disponibilizou os planos nos sites, como deve ser. E na maioria, mais da metade dos planos não, a mais da metade inclui a população quilombola como público prioritário. No entanto, não cita, não aponta em que fase. Esse é um problema fundamental, né? De que, primeiro, menos da metade inclui no plano, já é um problema. E os que incluem não apontam a fase, muitos deles. Então, a gente tem um problema ali bastante grave em relação à efetividade do direito das comunidades quilombolas. E vejam, que coisa grave isso. Isso, inclusive, é objeto de uma ação que a CONAC moveu, antes, inclusive, do começo do processo de vacinação, junto ao STF. O STF concedeu a liminar na decisão do ministro Barroso e a decisão não está sendo cumprida. Tem uma comissão, da qual, inclusive, Givânia faz parte, representando a CONAC. Givânia, que é conhecida uma ativista do movimento quilombola, já teve algumas vezes nesses debates públicos, e essa é uma das questões, esse tema que a Ângela coloca, se são as comunidades certificadas, se são as comunidades tituladas ou se são as comunidades em processo. Do ponto de vista epidemiológico, tem que ser as comunidades em processo, inclusive as comunidades que estão em processo de titulação, porque todas elas são comunidades que, independentemente do papel burocrático, do registro formal junto ao Estado, elas compartilham de condições epidemiológicas de potencial propagação da doença, né? da contaminação por Covid. Então, eu acho muito importante esse debate. Um dos objetivos do documento é publicizar isso e fazer esse debate de que menos da metade das unidades da federação inclui as comunidades quilombolas nos seus planos, e as que incluem não apontam corretamente as fases e não resolvem essa questão entre as comunidades tituladas e certificadas. Isso é muito sério. Eu acho que isso é um ponto importante para a ação política que está sendo movida junto ao Supremo Tribunal Federal para fazer esse debate junto aos governos. E a responsabilidade disso é do governo federal. Porque o presidente da Fundação Palmares e a ministra lá das Mulheres, da Família, dos Direitos Humanos deviam estar preocupados em orientar isso. Porque a ação pública, ela é isso. Deveria estar havendo, por parte da Fundação Cultural Palmares e por parte do Ministério, uma pressão política para que o Ministério da Saúde fizesse uma instrução específica para comunidades tradicionais e resolvesse essa questão. E acompanhasse. E tivesse técnicos nos estados. Existiam escritórios regionais da Fundação Cultural Palmares, por exemplo, que poderiam estar dando um apoio junto
aos estados das regiões, fazendo articulação com os pontos focais de saúde da população negra nas secretarias de saúde, que já existiram, muitos foram desconstituídos, mas em que alguns lugares ainda existe, para que esses pontos focais pudessem montar um plano específico de vacinação para essas comunidades. Porque a gente conseguiu, no começo da pandemia, no primeiro e segundo mês da pandemia, o Brasil, com todos os problemas de subfinanciamento da política, com a queda da cobertura vacinal a partir de 2015, com os graves problemas que nós temos ainda na nossa rede de saúde pública, tinha um aparato na atenção básica e no atendimento de média complexidade que poderia ser utilizado em favor da contenção da pandemia. Só que os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, os distritos sanitários, os distritos de saúde indígena, os pontos focais e as referências, as unidades gestoras de saúde da população negra, tudo isso não foi mobilizado. Por isso que eu digo que é intencional, deliberadamente, o governo foi vetando as estruturas. Tem um estudo muito interessante que foi divulgado pela Conectas Direitos Humanos, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, que estudou toda a produção normativa, todas as leis, decretos, portarias que foram publicadas no governo federal e nos estados em relação à pandemia. Tem vários aspectos que comprovam o caráter intencional da ação do governo federal na produção dessas mortes, mas eu vou destacar só um, que é a análise dos vetos. O que são os vetos? Quando se aprova uma lei, o presidente tem a prerrogativa de poder dizer, olha, esse trecho da lei ou toda a lei é incompatível com a norma brasileira e, portanto, por esse aspecto, ela não deve, ela vai ser vetada, ela vai ser retirada da lei. Ele justifica e o Congresso pode derrubar o veto. Não é porque às vezes o povo fala difícil e a gente não entende, mas é isso. O governo usou e abusou desse poder de veto. Alguns foram, a maioria deles até, foram derrubados pelo Congresso. Só que entre o veto e a derrubada do veto, a lei está valendo com o veto. Pois bem, o governo vetou coisas como obrigatoriedade de ter cartaz nos espaços públicos sobre o número máximo de pessoas e sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. O governo vetou distribuição de cestas básicas. O governo vetou, vou repetir, o governo federal, Jair Messias Bolsonaro, vetou distribuição de água potável e de cesta básica nas comunidades tradicionais. Jair Messias Bolsonaro vetou a distribuição de máscaras para trabalhadores, por seus patrões. Jair Messias Bolsonaro vetou a distribuição de máscara nas unidades prisionais. Isso não é não é uma insuficiência do governo brasileiro. Não é isso. É uma deliberação do governo brasileiro de produzir morte. Não tem outro nome. E aí, esses juristas de meia tigela, porque não tem outro nome para chamar, ficam querendo contemporizar e discutir, mas é genocídio ou não é genocídio com base na intencionalidade. A pergunta não é se caracteriza ou não caracteriza como genocídio com base no Estatuto de Roma, que é a lei que trata do tema, no Tribunal Penal Internacional e na lei brasileira sobre genocídio. E eu acho, e digo isso e topo debater com qualquer jurista, que sobre todas essas leis se caracteriza genocídio. Mas para mim não é essa a pergunta. A pergunta é, que nome a gente dá? Que nome a gente dá? Nome jurídico. Que nome o direito pode dar ao que Bolsonaro está fazendo? Essa é a pergunta. Se apresentar juridicamente o nome mais adequado do que genocídio, eu topo. Só que o único que nós temos é esse. Então é esse que tem que valer. Ou então o direito não serve para nada. Ou então a palavra... Porque o direito ele precisa ser uma mediação possível para poder a gente costurar pela palavra o significado das coisas. Então acho que esse é um desafio bem importante de a gente assinalar, sabe? Acho que essa dimensão da intencionalidade a gente precisa debater. Eu tenho me disposto a debater isso com os juristas que estão aí com medinho de falar disso. O presidente está processando, está irritado, não gosta que as pessoas falem, mas é isso. Aí não tem outra coisa para fazer, né? Como diz os meninos da rua, cala a boca, já morreu, não dá. Então, acho que esse é um ponto bem importante de a gente sublinhar. Sobre os presos, as pessoas privadas de liberdade, alguém falou sobre isso. Eu estou acompanhando esse tema das pessoas privadas de liberdade com especial atenção desde o primeiro mês da pandemia
Eu participo da coordenação de um projeto que se chama Infovírus, que tem publicado nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, todos os dias, informação sobre as mortes, sobre as contaminações, sobre o adoecimento nas unidades prisionais. Sobre vacinação, 14 unidades da federação, ou seja, um número significativo, na verdade deveriam ter sido todas, mas vamos lá, incluíram a população prisional nas prioridades. No entanto, lá na última fase, o que praticamente é não incluir, quando todas as informações, todos os dados de qualquer médico minimamente responsável, qualquer especialista responsável em saúde pública, em epidemiologia, em infectologia, vai dizer que pessoas que estão em ambientes fechados, sem ventilação, precisam prioritariamente ser vacinadas, porque senão, assim, primeiro por um imperativo ético, por um dever humanitário, essas pessoas estão sob a responsabilidade do Estado, precisam ter suas vidas protegidas. Mas, além disso, por uma razão de saúde coletiva, porque senão nós vamos fazer um processo de imunização externa e vamos criar bolsões de reprodução de novas cepas do vírus dentro das unidades prisionais, que guardam as condições perfeitas para a produção de novas cepas, que é o ambiente fechado, pouca alimentação de má qualidade, grande proliferação de outras doenças do trato respiratório infecto-contagiosas e, ainda por cima, uma série de comorbidades com uma parcela significativa de pessoas, inclusive, presas há bastante tempo, algumas delas, inclusive, idosos. Enfim, temos a tempestade perfeita dentro das unidades prisionais. Mas isso está sendo dito desde o primeiro dia. Eu vou encerrar aqui, porque eu já falei muito, dizendo o que o hoje ex-juiz Sérgio Moro fez quando o ministro da Justiça na sua primeira manifestação, junto com o ministro Mandetta, que é festejado por muitos, porque, claro, né, na tragédia que virou o governo, o que Mandetta acaba virando um aparente iluminado, né? Mas na prática ele nunca teve compromisso com a história da defesa do SUS, passou a usar o colete do SUS depois que a pandemia começou, mas tudo bem. Mas Mandetta e Moro assinaram uma portaria, está escrito, está no Diário Oficial da União, em que eles falam o seguinte, que se separe os presos com tapumes, ou seja, né, com barreiras fixas. Se não houver a possibilidade de tapume, que os presos sejam separados por cortina. Eu lhes pergunto, quem acha que cortina tem algum significado para a separação numa unidade prisional que é superlotada, numa capacidade média de 300% a mais do que a capacidade das unidades, que o Supremo Tribunal Federal disse que vive no estado de coisa inconstitucional. Enfim, eu fico por aqui, mas eu acho revoltante que a gente, e por isso eu me engajo nesse conjunto de perguntas que foram feitas, porque definitivamente nós estamos falando de um processo deliberado de produção de morte. Não tem como não me indignar, não tem como não indignar, não tem como. Veja só, a Alcione Faria chegou aí, eu estou chegando nesse mundo agora, diretamente em estudo, quero aprender muito e me dedicar a novas aprendizagens teóricas e práticas, obrigada. Nós que agradecemos, Alcione. Gente, eu não canso de repetir, você está chegando no canal hoje, o acervo está aí à sua disposição. Você pode maratonar. Professores, professoras, maratonem aí com seus alunos, alunas, dialoguem, façam discussões. Eu digo isso porque já tem algumas pessoas que fazem isso e me dizem, olha, Silvane, fiz isso e tal. Então, são exemplos. E vocês que ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, por favor. Ainda não deram seu like, seu gostei, seu positivo, façam isso por gentileza. Quando você se inscreve, quando você dá seu like, seu positivo, seu gostei, quando você divulga a programação do canal, você está fortalecendo essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de disseminação de conteúdos, de empoderamento da população negra e da luta antirracista. Então, por gentileza, não deixem de se inscrever, nem de dar o seu like, seu positivo. Vamos lá, Emanuele, por favor. Então, eu vou tratar mais do que Felipe não falou, né? Quilombo, ele resolveu, tá tudo certinho, viu? Não preciso corrigir nada, tá tudo certo.
eu vou falar em relação assim, saúde mental, tem poucos, né? Pouca coisa sendo refletida. Tem coisa sendo refletida sobre saúde mental e a pandemia, nessa questão do isolamento, confinamento, mas sobre as mulheres, e aí em particular sobre as mulheres negras, eu desconheço, né? A gente já pode até fazer algumas reflexões sobre isso, né? Sabemos que as mulheres negras são as que mais estão no front, né? Então, a gente sabe que as mulheres negras estão mais no front, seja no trabalho doméstico, seja no serviço de saúde, como enfermeira, técnica, serviços gerais, né? Tudo isso. E toda essa questão de estar tendo que estar fora e não poder fazer isolamento, vir para casa e não poder, nessa relação de ter que se segurar, se preservar, garantir a família, que não se contamine, toda essa questão, né, em torno do que ficam dizendo, do ficar em casa, mas isso não é para todas as pessoas, e as pessoas que não podem, isso já é uma questão de ver adoecimento, né? E pela mesma medida, as pessoas que ficam isoladas o tempo todo em casa, naquele espaço pequeno, né? Uma coisa é você ficar isolado numa casa, né, de não sei quantos quartos, para uma pessoa, às vezes, para duas pessoas. Outra coisa é você ficar confinada nos adensamentos que a gente tem aí, né, nessas densidades domiciliares, com 4, 5 pessoas, né, no espaço de um quarto, né? Então, tudo isso vão se somando para um agravo, inclusive, de saúde mental, né? Esse contexto todo é um contexto de agravamento do quadro, né, de uma pessoa em relação à saúde mental. Nós todas e todos estamos aqui, em pequena e grande, né, medida, estamos com um adoecimento, porque isso tudo nos adoece, seja por conta do que está acontecendo lá fora, seja na nossa vida mesmo, ali nos espaços que a gente está vivendo, tendo que dar conta dessas questões. Então, tudo isso, a gente vai ver ainda muita coisa, né? Infelizmente, eu na outra vez que eu vim, eu falava, e aí a Cota até me deu um colo, né? Porque eu ficava falando assim, parece que eu vim para ficar falando de coisas ruins, mas não é isso, né? A gente trabalha nas pesquisas, da área de saúde, eu sou epidemiologista, a gente faz isso para poder dizer, ocorre, a gente precisa encontrar caminhos para que isso não piore, ou encontrar caminhos para que isso não aconteça. É para isso que a gente traz os dados, é para isso que a gente faz os estudos, né? O plano de vacina. Por que a gente fez uma análise sobre os planos de vacina no país? Para quê? Para mostrar como está e que ainda dá tempo da gente recorrer, porque às vezes a gente não sabe como é que está, né? Às vezes não sabe essa busca que a gente fez, que precisa de tempo e tudo. A gente fez essa busca para disponibilizar para as organizações do movimento social essa observação de que, como está, e às vezes, porque a pessoa vai dizer, quilombola está no plano de vacina, mas está em que lugar, né? Que aí você pensa que tá bom, mas aí você tem que olhar essa questão das fases, porque a vacina no Brasil, em relação à Covid, tem um processo de fases, e está na última fase, qual é o efeito sobre isso, se você chegar na última fase, população privada de liberdade, na última fase, não tem sentido nenhum. Então, a gente faz essa reflexão, faz essas análises para poder, para que a gente corra contra esse processo de genocídio. Tudo que a gente está fazendo é lutando contra esse genocídio que está em curso. E aí eu já vou respondendo, né? O Luiz me perguntou sobre essa questão da desigualdade nos planos. É isso, a gente vai precisar fazer esse engajamento, né? A Brasco tem feito notas em relação a quilombos nos municípios, mas a gente fez o levantamento dos planos, eu acho que é bem interessante. E como eu falei, só são capitais e estados, né? A gente precisa olhar vários outros municípios, muitos que a gente tem, como é que isso está se dando. Nos municípios onde você tem muitos quilombos, né? Como é que isso está se dando. Por exemplo, até o momento em que a gente fez a análise e fechou, 14 de março, a Bahia não tinha definido o quilombo, né, Felipe? Não tinha definido o quilombo a Bahia. Quilombo estava ali, não tinha definido, era ribeirinho, populações tradicionais, e não tinha nem quilombo, a palavra quilombo dentro das fases, né? Tinha em algum momento no documento geral, mas não dentro da fase. E agora, semana passada, saiu, né? Que a Bahia
botou no seu plano, então. Mas desde quando a gente soube que quilombo não estava, eu comecei a falar, em todo lugar falava quilombo não está. Eu falava para as pessoas que trabalham com quilombo na Bahia está na tal fase. Dei aula na UFRB quilombo, porque é isso, né? Para poder ir de repente, não é de repente, somos nós, né? Somos nós com nossas várias vozes que fazem essas coisas acontecerem e mudar. Então, semana passada, Bahia quilombo já estava, né? Para essa fase de agora, que é essa fase que está agora, né? Que já são tudo cortadinhas as fases que eu até esqueço. A fase que a gente está agora, quilombo foi contemplado, as pessoas estão sendo vacinadas, está sendo uma emoção muito grande. Ver as fotos das pessoas Ilha de Maré tomando vacina, Maragogipe, é muito bom ver. E é isso, né? Nosso ativismo, é bom ver essas coisas que a gente sabe que são as várias frentes que a gente se coloca e alguma coisa dá certo, alguma coisa acontece, não tem sentido a gente continuar. É isso, gente. Somos nós por nós, e ainda bem que temos essas pessoas competentes se colocando aí no levantamento, na sistematização desses dados, dessas informações, e nos municiando de condições para poder aprimorar os nossos processos de luta. A Saúde Black dizendo, muito importante esse estudo, professora Emanuele, obrigada. Vilma Piedade te cumprimentando. Emanuele, salve, Vilma Piedade. Deixa eu ver aqui. Nós estamos encaminhando para encerrar hoje, gente. Incrível. Mas eu vou, antes disso, só lembrar vocês, então, que na quinta-feira a gente volta com a história, Nossa História Conta, a coluna que é parceria com a Rede de Historiadores e Historiadoras Negras. Vocês não podem perder de maneira nenhuma. E que no sábado nós vamos voltar de novo com a pauta da pandemia, mas aí nós vamos dialogar um pouco essa questão da fome, a questão da insegurança alimentar e a questão das campanhas, a campanha da Coalizão Negra por Direitos e outras campanhas, e possibilidades, iniciativas que as pessoas estão tendo, porque, na verdade, nós sabemos bem que nós chegamos até aqui, nós, população negra, chegamos até aqui nesse país, em função das nossas próprias formas de nos garantirmos e de construirmos redes e de construirmos possibilidades conjuntas de sobrevivência. Então, muitas iniciativas estão aí acontecendo, porque é próprio da nossa forma de viver e de nos organizar. Com certeza. Então, vocês não podem perder nem quinta e nem sábado. Eu vou passar para a Emanuele fazer suas considerações, depois passo para o Felipe, porque ele já pode até anunciar para a gente daqui quantos meses ele volta, a gente fica esperando, com certeza. Por favor, Emanuele. Então, agradecer, eu terminei nem respondendo a Nilma Bentes, né, sobre a questão em relação à discriminação nos serviços. É isso que a gente está fazendo aqui, né? O apertar somos nós, ampliarmos o escopo de pesquisadora, de profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, conscientes, né, de que racismo mata, e as práticas de cuidado ao longo da história foram práticas cunhadas pelo racismo no seu sistema, né? Então, a gente precisa ter essas pessoas, ter todas as pessoas envolvidas nisso, né? E as pessoas também ter consciência, né, do espaço, do SUS como um direito, com equidade, integralidade, considerando aí o racismo como impeditivo da sua implementação de forma efetiva. Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Como eu falei da outra vez, me coloco à disposição e parece que funcionou, né? Porque eu voltei. Então, é bom a gente estar aqui juntas e juntos para refletir, fortalecer, né? Isso dá ânimo, fortalece. A gente precisa desses espaços, porque ficamos sozinhos nos nossos processos, e às vezes estar aqui dialogando, encontrando pessoas, amigas, né, parceiras, e que estiveram com a gente em vários momentos e estão, é importante para a gente continuar nessa jornada. Estou muito feliz em ter lançado o nosso material, inclusive aqui, Silvani, no seu canal, no canal de vocês. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada. E todo material novo que tiver saindo, é só vocês me avisarem, tal dia
Abre espaço aí que nós temos material novo e vamos mantendo a nossa população atualizada e, obviamente, tendo acesso a esses materiais que estão sendo produzidos, porque muitas vezes a gente não fica nem sabendo que o material está sendo produzido e são informações essenciais para nós nos organizarmos nos nossos processos de luta. Muita gente agradecendo. Fernanda Lopes Machado, que bom que você está aí. Deixa eu ver, acho que você chegou depois você assiste, porque vale a pena. A Yasmin Rodrigues, foi uma aula, muito bom ouvir os dois, e assim vamos. Ilma também, agradecendo. Felipe, por favor. Então, primeiro dizer, Yasmin Rodrigues é uma das autoras dessa pesquisa, é antropóloga, uma pesquisadora competentíssima, que a gente teve a alegria de encontrar, e dessas que a gente gruda e não solta mais. Então, certamente, minha parceira no Núcleo de Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas, está sendo minha parceira nesse trabalho que foi realizado por mim, por Emanuele e por Yasmin como consultores, mas que é um trabalho do Observatório de Direitos Humanos e Covid, que é uma iniciativa bastante importante. Se vocês acessarem o link que a gente postou mais cedo com o estudo, vocês vão voltar lá na página inicial do link, que é a página do Observatório, que é uma articulação de mais de 17 organizações da sociedade civil, de diferentes temas, de diferentes agendas da luta por direitos, mas todas elas engajadas nessa luta por direitos, e que nos convidaram, a mim, a Emanuele e a Yasmin, para fazer esse trabalho que fazemos como uma tarefa, como um dever profissional, mas também como uma forma de luta política, como uma forma de ativismo, né? Então, tá aí o estudo, e que contou ali com uma supervisão técnica, assim, da Lúcia Xavier, de Crioula, que já teve tantas vezes aqui no grupo. Estou vendo que Nilma está cobrando a resposta importante sobre a questão da cremação. Eu vou devolver para a Emanuele, porque é tema de saúde, mas eu vou só terminar aqui e volta para a Emanuele para ela responder. Nilma, primeiro, qualquer espectador aqui, afronauta, como disse Silvani, tem precedência. Então, eu vou voltar daqui a pouco, mas só para concluir antes esse aspecto. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que me ocorreu enquanto eu ouvi a Emanuele falar, que é o seguinte: às vezes, esses dias eu critiquei bastante nas redes, nas falas que eu fiz, no quilombola não está incluído, policial não está incluído, professor não está incluído, e na medida em que iam incluindo, alguns amigos meus falaram, você reclama aí, já incluiu. Eu falei, mas sabe qual é o problema? Um problema é que eu aprendi isso estudando, não sou epidemiologista, não sou pesquisador em saúde, mas a gente aprendeu na luta que a gente estuda aquilo que a luta exige. Se a luta hoje está exigindo isso, a gente mergulha no tema. E aí o que acontece? Aí foi incluído porque alguém reclamou, senão teriam ignorado peremptoriamente. Exato, primeiro aspecto é isso, mas tem um agravo em termos de saúde pública, que é o seguinte: na medida em que você vai fazendo em retalhos essas inclusões, e que essas inclusões não são escaladas, não são programadas, qual é o problema de você não programar isso? Tem vários problemas, dois em especial. Primeiro, você acaba com a autoridade em saúde pública, porque isso é um problema sempre, desde a revolta da vacina no começo do século ao debate contemporâneo. Você precisa confiar no sistema de saúde pública, você precisa confiar na informação. Só que se muda toda hora, você cria a hesitação. Porque quem não vai vacinar, não é que não vai vacinar necessariamente porque é antivacina, mas porque se pergunta, vê essas redes de fake news fazer tanta coisa, e aí a pessoa hesita. Fala assim, mas será mesmo que essa vacina vale, serve? E essa hesitação, essa dúvida, ela não pode ser semeada. E essa dúvida ela é semeada por quê? Claro, é semeada pelo genocida do presidente da República, mas tirando ele, a confusão, o disse-me-disse, a inclusão e a retirada, isso gera o fenômeno da hesitação vacinal, é o nome do problema, que desencadeia o problema da cobertura vacinal se fragilizar. E por que isso é ruim? Porque a vacinação, ela ou é coletiva ou ela não serve.
eu ia chamar de idiota, mas não sei nem a palavra que chama, a pessoa, eu não sei que nome chama. Pessoa que fura a fila da vacina, ou que compra a vacina ilegalmente, como os empresários mineiros, eles estão cometendo, ao mesmo tempo, um atentado à saúde pública, mas uma burrice, um furo à lógica da vacina. Por quê? Ele tá bom, ele se vacinou, ele não vai ter Covid. Mas a expansão desenfreada da doença nos grupos que vão demandar mais UTI faz com que ele bata o carro depois, precise de uma UTI e vai morrer do mesmo jeito, porque mesmo sendo rico, tendo dinheiro para helicóptero, ele não vai ter hospital para ir. Então, ou a vacina é coletiva, ou ela não... A vacina é um instrumento de imunização coletivo. Ou é assim ou não resolve. Então, é muito importante a gente denunciar essas idas e vindas, essa descoordenação, porque ela produz mortes. Ela produz mortes, objetivamente. Porque essa confusão, esse vai, não vai, do processo de vacinação, ele gera Você deixa o vírus, você deixa o vírus circulando na sociedade com essas formas fragilizadas de imunização e você vai criando, o Brasil vira um laboratório de novas cepas. Não é só vacinar, é vacinar rápido e vacinar em grande quantidade. É assim que funciona. Porque senão, não vai funcionar. Então, e a gente vai ter que vacinar de novo, porque vão aparecer novas variantes, e a vacina que já foi aplicada não vai servir. A gente precisa explicar isso para as pessoas, porque isso é um projeto. Então não adianta os governos reagirem ao nosso estudo, dizendo assim, como eu acho que vai acontecer na medida em que o estudo se popularizar, falar, estão falando, mas nós já incluímos os grupos que vocês estão falando. Não adianta incluir em retalho. Ou faz uma estratégia coordenada, ou vamos jogar dinheiro público fora, porque nós não vamos alcançar a cobertura vacinal que a gente precisa. Isso é importante de as pessoas entenderem, porque isso é o centro da estratégia. Então, acho que é isso. Agradecer de novo a muita generosidade de Emanuele, a parceria, ao companheirismo, que não é de hoje, é de muito tempo. A gente é companheiro de muitas lutas. Então, agradecer a todo mundo, dizer que eu volto logo, estou me organizando, espero voltar o quanto antes, com novidades. Tem coisas legais para acontecer, tem coisas bacanas que a gente vai publicar que vamos voltar para lançar aqui. E aí eu acho que devolver para Emanuele fazer aí a resposta sobre a questão das pessoas com Covid em processos de cremação. Muito obrigado, eu estou super feliz de estar aqui. Por favor, Emanuele. Como diz a Lima Bates, e as pessoas convidadas, os corpos convidados? O processo de cremação acontece, né? Mesmo com pessoas com... Porque a única coisa... Tem um manual, né? O Ministério tem um manual para lidar com os corpos, né? Em relação a cemitério, em relação a velório, aglomeração, enfim, tudo isso. E a cremação é um processo, inclusive é um processo que pode ser efetivado por conta do número de mortes, né? É uma questão aí que pode ser utilizada por essa questão mesmo, do espaço. Né? A cremação pode ser utilizada para isso, né? Eu não sei onde foi, se foi Porto Alegre, um lugar que cremou em quantidade, e via fumaça, que é isso, sem espaço, sem cemitério, sem vala, a cremação vai ser um caminho aí que pode ser real na vida da gente, né? na nossa realidade aqui no Brasil. Mas pode sim, não tem nenhum processo de impedimento, não. Dentro do documento do Ministério não tem, né? Nenhum processo de impedimento. Tá bom? Eu fico... Para encerrar, gente, vamos lá, né? Eu agradeço muito, Emanuele, por ter voltado. Agradeço muito ao doutor Felipe Freitas, nosso colunista, membro do Conselho Editorial, por estar aqui conosco mais uma vez. Vamos organizar outras possibilidades de diálogos aí dentro, considerando as suas possibilidades, que eu sei também das muitas questões que... E vocês que estão aí como docentes, eu sei que está sendo muito complicado também essa adaptação a passar repentinamente das aulas presenciais para as aulas virtuais, sem muita orientação, sem tempo para pensar, para organizar, assim, agora, é já e pronto. Então,
sabemos também que vocês estão com essa dificuldade, entendemos e respeitamos. Eu vou só cobrar de vocês mais uma vez, cobrar não, convidar mais uma vez, estejam conosco aqui na quinta-feira às 19 horas, por favor, por gentileza, vamos prestigiar essa juventude fantástica que está aí se debruçando sobre a nossa história, sobre a nossa memória, e registrando tudo, e desfazendo o apagamento que fizeram aí ao longo de todos esses processos racistas, sabendo que esse apagamento da nossa história nos fragiliza, isso foi praticado ao longo do tempo, e aí a gente tem essa juventude dedicada, e como disse o Felipe, muitas vezes, inclusive, são até conteúdos, poderiam estar se dedicando a outras pesquisas, outros conteúdos que seriam mais valorizados pela mídia, mais valorizados pela academia, mas fazem isso como compromisso ancestral, como compromisso de vida, como compromisso de história, de preencher essas lacunas e trazer à tona todos os nossos grandes personagens, nossos processos de luta e assim por diante. Então, estejam aqui conosco na quinta-feira às 19 horas, por gentileza. Mais uma vez, Emanuele, muito obrigada. Felipe Freitas, muito obrigada. Cristiana Luiz, que está aí moderando o chat, muito obrigada. Afronautas, muito obrigada. É claro que eu espero vocês aqui na quinta-feira, às 19 horas. Até lá.